Fala pessoal, chegamos aqui no nosso 11º episódio do Lugar é Lucro. Hoje não estamos com o nosso co-host aqui, o João, e tentaremos honrar a sua sempre boa iniciativa de receber tão bem os nossos convidados para hoje tratar principalmente de conceito, experiência do cliente, eficiência operacional ligada à arquitetura estratégica, pensada, otimizada para o que de fato um negócio precisa ter para operar bem e para ser um bom negócio. Chama a vinheta. E hoje a gente vai tratar então com muito enfoque na arquitetura comercial, na arquitetura entendida como o cerne da experiência do cliente, de conceito bem feito de marca aplicado à realidade física, e por isso que a gente chamou a Lubianca Arquitetos, essas parceiras que estão há tanto tempo com a gente. Eu acho que é legal vocês se apresentarem, antes de qualquer outra coisa, para o público saber de fato quem vocês são e o que vocês mais tratam no dia a dia de vocês, né? Sim. Bom, primeiro, obrigada pelo convite. A gente já se conhece há bastante tempo, temos uma parceria longa aí, mas primeiro podcast que a gente grava juntos. Meu nome é Marina, eu sou sócia da Lubianca Arquitetos, então, uma empresa que tem mais de 40 anos, 43, para ser mais exata, fundada pela Arlene, que é nossa mãe. E desde 2021, a Ana e a gente vem num processo sucessório da empresa. Então, a gente bastante focado, né? Sempre focado em arquitetura de varejo e hotelaria. Então, a gente sempre trabalhou com B2B. Isso nos dá uma bagagem muito forte e uma agilidade muito grande nos projetos, porque é muito diferente do projeto residencial. O varejo e a hotelaria tem pressa, né? Porque a gente está se envolvendo com investimento do cliente. Então, ele precisa desse retorno rápido. A minha formação não é arquitetura, então eu me formei em design, trabalhei muito tempo no mercado e em 2021, então, depois da pandemia e depois da gente fazer um planejamento estratégico, a gente viu que era o momento da nossa entrada na empresa, eu com um viés mais comercial e marketing. E agora eu deixo a Ana falar um pouquinho sobre a jornada dela. Bom dia, obrigada pelo convite. É muito bom a gente falar do que a gente gosta e do que a gente faz no nosso dia a dia. Meu nome é Ana Lubianca, né? Na verdade, meu nome é Ana Paula Lubianca, mas eu sou mais conhecida por Ana Lubianca. Eu sou sócia da Lubianca Arquitetos desde 2020 e filha da nossa fundadora também, irmã da Marina, filha da Arlene Lubianca. A minha formação é em arquitetura. Eu passei pela faculdade de desenho industrial primeiro, depois eu me formei em arquitetura. E sempre, desde o início, eu sempre soube que eu queria trabalhar com arquitetura que não fosse residencial. Eu sempre tive muito interesse pelo viés do negócio, né? Nunca fui só a criativa. Eu sempre olhei para os projetos como o negócio do cliente. E sempre me direcionei para essa parte do que a gente entende que são os pilares da onde sai todo o projeto arquitetônico. Eu também tenho uma formação em marketing de serviços. Estou cursando comportamento do consumidor também. E eu fico, dentro da empresa, eu sou mais responsável pela parte de conceito, briefing, posicionamento. Então, assim, que a gente entende que é de onde vai sair o direcionamento para o projeto de arquitetura. Então, ao contrário do que muita gente pensa, que o arquiteto senta e tem uma inspiração divina, né? Lá na nossa empresa não é assim que funciona. A gente estuda muito o mercado do nosso cliente, a gente estuda muito o posicionamento do nosso cliente, a gente entende quem é o cliente do nosso cliente e a gente também tem que trabalhar toda a questão de comunicação da marca no ponto físico. E não só no ponto físico, a gente também cria as experiências junto com o cliente que esse consumidor vai ter dentro do espaço, seja ele de hospitalidade, né, que a gente entende que é hotelaria, restaurantes, bares, enfim,
ou de varejo. E até vou deixar aqui uma pulguinha aí atrás da orelha. Hoje a gente entende que cada vez esses dois mercados também estão se fundindo. Muitas marcas de hotelaria estão indo para o varejo e muitas marcas de varejo estão indo para a hospitalidade. Então, acho que é essa introdução que eu poderia dar. Tenho mais de 20 anos de mercado aí também. Há 20 anos também moro em São Paulo. Então, a gente tem uma sede lá, que é onde eu fico. E é isso. E é muito legal perceber o quanto de assunto a gente tem para tratar hoje aqui e assuntos que estão muito relacionados ao que a própria Space Hunters se posiciona a fazer, né? Ou seja, mercado aliado com arquitetura aplicado para a realidade de negócios, né? Claro que a gente muito mais pelo viés do urbanismo e não à toa, para quem ainda não me conhece, meu nome é Arthur, sou profissional mais na área de marketing e sócio do Francisco, que é arquiteto urbanista, né, Francisco? Isso aí. Então, para quem não me conhece, já deveria conhecer, 11º episódio, a pessoa tem a obrigação de saber quem é que eu sou. Normalmente eu tô aqui sentado no fundo, falo algumas coisas. Eu tenho muito a agradecer para a Arlene, mãe de vocês, porque, assim, tem duas coisas que eu tenho que agradecer. Primeiro, que ela não me contratou. Eu tentei processo seletivo lá para 2012, quando me formei na arquitetura, e ela não quis. Ela viu que aqui não tinha material de arquiteto, ela estava certa. Eu sou um péssimo arquiteto, mas eu sou um bom urbanista. E depois ela deu chance para a gente. Ela foi uma das primeiras pessoas que quis ouvir sobre a Space Hunters quando eu tive a ideia da Space Hunters. Me lembro que eu morava na frente de onde era a Lubianca, que ficava na Dom Pedro. Isso, e eu fui falar com ela, eu mostrei, eu não entendi direito o que eu estava fazendo, mas ela olhou e falou, isso é parecido com o Urban Systems, né? É parecido. Ela falou, eu me dou bem com o pessoal da Urban Systems, isso aí tem futuro. Ela deu uma força boa. Na época, eu nem sabia explicar o que eu fazia, nem sabia fazer, não tinha metodologia, não tinha criado ainda. Mas ela deu uma força que foi importante quando a gente está começando o negócio. Então, eu tenho que agradecer bastante para a mãe de vocês e para a empresa de vocês. E tu sabe, Francisco, que isso tem muita relação com um pilar muito forte dentro da nossa empresa, que é a inovação. Então, a empresa tem mais de 40 anos e a gente segue fazendo diferente todos os dias, buscando inovação, seja na maneira de apresentar o projeto, seja na maneira de fazer o projeto, desenvolver esse projeto. Então, assim, a gente aproveitou o momento da pandemia, que foi um momento de baixa, para mudar totalmente a nossa metodologia de projeto. Então, hoje a gente trabalha com BIM, né? A empresa inteira está trabalhando com BIM. Para quem não sabe o que é BIM. BIM é uma metodologia de desenvolvimento de projeto que ela já vem num formato 3D, né? Com volumetria desde o layout. E ela também facilita muito na hora dos projetos complementares, reduzindo interferências e problemas, inclusive, de execução. Porque ela te ajuda a prever né, problemas e interferências. Além da agilidade, quando a gente fala em varejo, principalmente, em que os projetos são muito parecidos, uma rede, né? Eu tenho uma franqueadora, né? E aí ela está no momento de expansão, onde vai iniciar o rollout. A gente cria famílias dentro do BIM, então a gente já tem todo o mobiliário padrão, a gente já tem todos os templates padrões, e aí a gente consegue agilizar muito o desenvolvimento do projeto, diferente do CAD, que era feito em 2D, e cada alteração eu tinha que alterar em todas as pranchas, em todos os cortes e tudo mais. E eu te interrompi, tu estava falando da implementação da inovação. Acho que é legal tocar nisso, porque, querendo ou não, é uma empresa que vem da mãe de vocês. Sim. E, nossa, quantas pessoas eu conheço aí do mercado, tudo que tiveram dificuldades quando entraram na empresa dos pais e para fazer uma disrupção, para fazer uma implementação. Não se engane. Que nós também, assim, as pessoas que olham de fora acham que é fácil. Não é fácil. Tá? Não é porque eu tenho uma mãe arquiteta que a minha vida de arquiteta foi fácil. Tanto é que eu trabalhei com a minha mãe no início da carreira e eu entendi que eu deveria sair da empresa e ter outros voos para eu poder entender o valor que é ter uma empresa, né? E o valor da minha mãe como profissional também. Porque eu acho que isso vem muito do DNA dela, tá? Eu já vi
vários... Eu também acho, vem do DNA. Eu já passei... Não parece, mas quarta-feira passada, eu fiz 50 anos. Tá? E eu não me recordo em nenhum momento da minha vida que a minha mãe tenha dito, ai, não aguento mais, quero desistir. Ela já passou por vários planos econômicos, vários momentos de Vida pessoal difícil, mas o que eu sempre ouvi dela é, eu vou trabalhar até morrer. Eu faço o que eu gosto e eu vou trabalhar até o dia que eu não puder mais trabalhar. Então, assim, ó, eu acho que isso é da nossa família, tá? É uma família matriarcal, digamos assim. As mulheres são muito fortes. Mas eu acho que vem muito do DNA da minha mãe também. Tá? Então, assim, ela sempre buscou... quando ninguém falava em fazer MBA em Marketing, ela foi fazer MBA em Marketing. Quando ninguém falava em neurociência, ela foi procurar um curso de formação em neurociência. Quando ninguém falava em biofilia, ela foi fazer uma especialização em biofilia. Então, e ela sempre trouxe isso para dentro do escritório. E isso é uma bagagem que a gente também traz, né? E um exemplo que a gente traz. E o que eu sempre falo é que, assim, um dos nossos valores é a tradição com inovação. Porque não é porque a Ana e eu entramos na empresa que a gente vai simplesmente apagar ou dizer que nada funcionava. Não é isso. A gente vai pegar tudo que foi construído até aqui, entender o que foi feito de bom e o que está bom, e aprimorar e seguir inovando. Então, essa é uma premissa muito forte que a gente tem na empresa. Isso é uma coisa legal. Eu me lembro quando eu fiz o MBA em Marketing, que tinha um professor meu, o cara era, na época, ele era diretor da Renault no Brasil. Atualmente, acho que ele é presidente da Unilever. O cara é bom, muito bom, muito bom. E tinham várias colegas minhas que estavam entrando em empresas familiares. E tinha aquela questão, o pessoal não está inovando, porque eu tenho uma ideia muito boa. E aí sempre vem aquela questão, não, porque eles não sabem de nada, esse pessoal é velho e tudo mais. E um dia uma aluna minha falou assim pro professor, não, mas a minha empresa não adota essas coisas de gestão, eles são muito cabeça fechada, e piriri, parará. O professor olhou para ela e falou assim, quantos anos tem a tua empresa que está trabalhando? Ela, tem 50 anos, eles são muito cabeça fechada. Ele falou, quanto que fatura? Ela, eles faturam uns 200 milhões ano. Quantos planos econômicos esse cara passou? Aquela coisa, passou... Tu não acha que ele sabe o que ele está fazendo? Tu não acha que o teu chefe, o dono da empresa, ele sabe o que ele está fazendo? E tu... Quantas empresas tu já abriu? Quantas coisas já fez? Ela... Não, mas é que eu estudei. Ele falou, não importa. Tu tá batendo de frente com alguém que fez algo que deu certo. Por mais que tua ideia possa ser boa, a tua forma de fazer não é batendo de frente. A tua forma de fazer é fazendo. É pegar e testar. Faz um teste, mostra que aquilo dá resultado e mostra para ele que aquilo pode ser incremental. É uma coisa que às vezes falta quando a gente entra numa empresa. Eu acho assim, óbvio que a gente tem que sempre olhar para frente, mas não esquecendo de olhar para trás, né? Existem... A gente vive hoje num mundo novo, uma nova sociedade, uma geração totalmente diferente da minha, da dela, da de vocês, né? Hoje da Darlene. E tem coisas que realmente a gente senta com ela e faz uma análise crítica e diz, olha, isso não está mais funcionando. E assim, de novo, não é fácil, porque uma coisa que ela fala muito, mas se eu tô aqui há 40 anos é porque alguma coisa eu fiz certo. Sim, tu fez certo, mas quem sabe a gente tenta fazer de uma outra maneira, porque essa maneira que tu vinha fazendo talvez não esteja funcionando tão bem como estava funcionando. E assim, quem trabalha em empresa familiar sabe, e eu não vou mentir, não é fácil. A gente tem os nossos embates, a gente mistura, sim. Porque vocês misturam o familiar com o familiar. Misturamos, nós somos uma família. Então, não tem como, agora eu vou entrar aqui nessa porta e vou virar a profissional Ana. E ela vai virar a profissional Arlene e ela a Marina. Não, a gente traz coisas de fora porque eu acho que é isso que constrói a pessoa como profissional também, né? Então, assim, as viagens que eu fiz, as dores que eu sofri, as alegrias que eu comemorei, isso me construiu e fez eu ter uma bagagem, né? Que vai me tornar, até quem sabe, uma boa profissional. Ou não. E uma coisa que para nós sempre foi muito forte, né? Falando assim como família e também profissional. Lá em casa, tanto a minha mãe como o meu pai são empreendedores, tá? Eles nunca foram funcionários, né? Então, a gente viveu e vive o empreendedorismo desde o dia que a gente nasceu.
E nunca nos foi escondido situações de dificuldade ou situações de sucesso. E isso, de alguma maneira, nos fez profissionais melhores, porque quando a gente chegou no mercado, isso nos diferenciou também no mercado, que é essa visão de negócio, e a gente estava falando de, é funcionário, mas parece dono. Sim, porque a gente sabe a dor do empreendedor, a gente nasceu ouvindo isso. Então, acho que isso também, a gente, hoje, em 2020, 2021, quando a gente entrou na empresa, a gente já tinha vivenciado todo esse mercado com uma visão de dono, de empreendedor, empreendendo internamente, porque o funcionário também pode ser empreendedor. E chegou o momento que nós mesmos dizíamos, não, mas eu não quero mais aqui ficar me esforçando e botando horas e energia de trabalho numa coisa que não é minha. Uhum. E uma coisa que pesou muito para mim na escolha foi assim, a minha mãe tem um legado de 40 anos de empresa. Ela não queria parar de trabalhar, mas ela queria reduzir o ritmo. O que a gente vai fazer com essa empresa que eu cresci dentro dela? Sim. Uhum. E aí eu disse, tem um potencial gigante, a gente pode, né, tem um mercado enorme para a gente atender, a gente sabe da nossa capacidade, tanto a Ana quanto eu, então assim, vamos para dentro da empresa, vamos fazer a roda girar. E o principal de eles, né, teu pai e tua mãe terem sempre exposto a realidade para vocês, ajuda vocês a argumentarem com eles, né, agora, nesse momento, mas também tenho certeza que com os clientes de vocês, porque os clientes de vocês são empreendedores antes de qualquer coisa. Exatamente. E todos os projetos de vocês conseguirem convencer um cliente de que aquilo é bom, sem, inclusive, aquele projeto estar ali palpável, né? Porque que, nossa, a gente tem a ideia, vende né? algo que é intangível, Exato, né? Exato. E isso eu acredito que seja muito importante para vocês todo esse contato com o cliente. Isso é uma coisa interessante, porque vocês fazem um contato com públicos que antes, para mim, eram totalmente separados. Hotelaria, varejo, para mim não tinha nada a ver. E a primeira coisa que tu falou aqui foi justamente, a hotelaria se misturando com varejo e tal. Como que a Lubianca chega para públicos assim? De que forma um arquiteto consegue interagir com esses públicos e convencer? O que você acha que é importante para convencer um público desses de que o projeto que está propondo é o melhor para ele? Eu acho que tem muito a ver com posicionamento, tá? Mas eu escuto muito, assim, arquitetos novos que vêm, me chamam no direct do Instagram, ou recém-formados. Mas o meu sonho é trabalhar com o varejo, porque eu acho que eu gosto de varejo muito mais do que eu gosto de residencial, ou eu quero trabalhar com projetos de hotéis, porque eu me apaixonei por projetos de hotéis. Eu acho que, antes de tudo, de tu saber o que tu quer, tu tem que saber o que tu não quer. Então, tu tem que ter as experiências diversas, tá? Em todos os segmentos, para tu realmente saber se tu vai aguentar o tranco, né? Como a gente fala aqui no Sul. Trabalhar com varejo e trabalhar com hotelaria não é fácil. Tem uma pressão absurda, porque tu tem prazo, tu tem budget. Então, não é um trabalho assim, eu vou criar e aí eu vou entregar meu projeto para o meu cliente para ele executar. E aí, quando o cliente tiver tempo, a gente vai na loja, a gente vai escolher o tecido. Não, ele já tem que estar com tudo escolhido, já tem que estar com tudo definido. Pro dia que ele marcou a inauguração, tá tudo pronto. Não, e tem uma outra questão também, que é muito anterior a isso, tá? Eu tenho que focar o meu projeto no negócio do cliente e não na realização do meu projeto arquitetônico. Porque a gente fala muito assim que o arquiteto... Desculpe o meu latim, né? Mas o tesão do arquiteto é quando executa o projeto dele. Muitas vezes, no nosso segmento, a gente tem que executar um projeto, a gente tem que criar um projeto ou desenvolver um projeto dentro do que o cliente tem de budget ou do que o cliente tem de prazo. Ou ainda, desculpa te interromper, Ana, mas ou ainda dentro do perfil do cliente do nosso cliente. Exatamente. Então, às vezes, assim, é um cliente, sei lá, que gosta de dourados e tem um perfil todo, né, neoclássico, enfim, que não é o que a gente gosta, mas é
o que a marca dele entrega. Sim, tem que entender antes de qualquer outra coisa o que o cliente O posicionamento. E aí- Mas assim, em relação... Desculpa te Não, por acaso. Em relação a profissionais, como que eu construí isso? Construí sempre me direcionando a trabalhos que muitas vezes, assim, tava sem estágio na época de faculdade, tava sem trabalho, mas eu sabia que eu queria trabalhar com isso. Então, eu fui procurar trabalhos que iriam me gerar experiência de, né, bagagem. E a primeira coisa que eu falo, assim, para um aluno, quando ele me chama, eu já dei aula, né, como convidada, professora convidada, mas é assim, ó, tu tem que comprar currículo, não adianta. Muitas vezes, tu não vai ganhar o que tu acha que tu merece, tu vai trabalhar mais do que tu achou que tu ia trabalhar, mas tu tem que ter em mente que aquilo ali vai te gerar uma bagagem que lá daqui 10, 20 anos vai ser importante. Eu vou te dar um exemplo, assim, muito clássico meu, e eu sempre falo isso. Quando eu estava no último ano de escola, me surgiu uma oportunidade de eu fazer um intercâmbio. E eles me mandaram no intercâmbio para uma cidade chamada Portland, no Oregon, na costa oeste dos Estados Unidos. E eu fiquei 1 ano nessa cidade. E assim, eu miseravelmente passei 1 ano lá, sozinha, sem amigos, enquanto todos os meus amigos estavam pulando carnaval na praia, e terminando o colégio, fazendo festa e fazendo vestibular e tal. E eu tava lá, aprendendo inglês e vivendo aquela cidade que era super estranha, né? Porque Portland é considerada uma cidade estranha. Foi um dos berços até junto com o Seattle, onde nasceu o movimento grunge. E eu peguei essa época lá. E eu disse assim, puta, o que eu tô fazendo aqui, né? E, simplesmente, 20 anos depois, eu fui chamada para uma entrevista para ser responsável pelo programa de expansão da Nike Store. E eu me lembrei, e assim, Oregon é onde nasceu a Nike. E eu me lembrei na entrevista que eu tinha, quando eu tinha 18 anos, visitado a sede da loja dos empregados da Nike, dos colaboradores. Eu tinha visitado a primeira Nike Town que existiu, que foi lá em Portland. Eu tinha visitado a fábrica da Nike. Eu sabia a história da Nike. E isso foi um dos pontos fundamentais para eu ser contratada. Eu conhecia a história daquela marca que estava buscando um profissional que era arquiteto, que entendesse de varejo, que falasse inglês comercial, né, que falasse o inglês arquitetônico, digamos assim, e que conhecia o lugar onde morou, Então, assim, eu digo assim, nada por acaso, mas quando te surgir uma oportunidade que está direta ou indiretamente vinculada ao trabalho que tu quer fazer, agarra. Pode ser que naquele momento ela não seja rentável, ou não seja legal, ou não seja... Mas seja grato. Uhum. Seja grato pela essa oportunidade, porque lá na frente ela vai te gerar alguma coisa. E uma coisa que tu falou, assim, que tu tinha falado de viagem, tu foi recentemente para a NRF, né? Isso, eu vou sempre. Isso não gera... Aí vem uma questão que vocês falaram do conceito do projeto, Sim. A questão de criar o conceito, quem que é o cliente do cliente... A gente sabe que tem um gap grande entre como é o varejo em países mais desenvolvidos Sim. e o que a gente tem de varejo aqui, por questão de tecnologia, questão de seguro da loja e tudo mais. Implantação. Não gera ruído quando chega algum cliente que volta de uma NRF ou volta de uma pós-NRF e fala assim, olha o que os caras estão fazendo no exterior. Vocês não recebem quando chega alguém com um conceito, vocês estão montando o conceito de uma loja. Chega muita gente criando muita loucura e vocês têm que podar. Como é que é essa dificuldade? Eu acho que... menos do que antigamente, tá? Porque hoje o varejista ele trabalha com uma margem muito pequena, vocês sabem disso. E ele entende da realidade dele, tá? Então, é raro o cliente que chega tendo, assim, eu vou ter uma ideia, tive uma ideia, eu vi uma ideia lá fora que eu quero trazer aqui, porque eles, 99% sabe que não vai viabilizar no Brasil. Por exemplo, como que tu viabiliza uma loja... Eu visitei a Genesis House lá, que a Genesis é uma marca da Hyundai, uma marca de luxo da Hyundai. E eles têm, em Nova York, uma Genesis House, uma casa da Genesis, que não vende carro.
é um ponto de experimentação da marca. Então, o que eles têm lá? Eles têm vários carros que foram feitos por estilistas famosos, a estampa do carro. Eles têm a amostra do carro com espelhos infinitos. Eles têm um restaurante no segundo andar com uma experiência do chá. Tu vivencia os valores deles dentro desse espaço, mas eles não vendem carro. Então, se tu quer comprar o carro, tu tem que andar mais umas 5 quadras, que daí tem uma revenda da Gênesis, tá? Pra Ana tá aqui agora falando deles, tá? Exatamente. Mas assim, como que tu vai viabilizar isso no Brasil? É muito rara a marca que consegue, dentro de um shopping center, por exemplo, pagar 1 metro quadrado, até assim, para usar uma loja de, vamos pegar uns 100 metros quadrados, pegar e usar 10% dessa metragem para fazer só a experiência. Até isso a gente tem dificuldade hoje, né? Porque aquele metro quadrado tem que se pagar, de alguma maneira. E hoje o lojista tá tão apertado, o varejista tá tão apertado nas margens dele, que ele não pode abrir mão daquele espaço ali. Então, o que a gente faz, na verdade, quando eu visito muito mais para entender a estratégia por trás daquele projeto arquitetônico. Quais são os pilares que foram usados? O conceito, né? Não só arquitetônico, mas assim... De comportamento do consumidor, de jornada, de exposição de produto. E o varejista hoje, enfim, o empreendedor está cada vez mais se importando com esse tipo de noção. O que é meu consumidor, o que eu tenho de custo, isso está muito claro para o varejista, na opinião de vocês? Não está claro, mas instintivamente, muitas vezes ele já vem com uma ideia, ou ele tem alguns números, ou ele tem alguns relatórios, mas assim, a gente procura sempre, antes de ter o trabalho da arquitetura, mostrar isso para ele. Até porque senão barra até mesmo o conceito que vocês querem trabalhar, né? Exatamente. Porque imagino eu que ele tenha esse pré-conceito com o conceito de vai me falar um monte de ideias vai ali ser e caro. tal, isso aqui vai encarecer, não dá para fazer mais simples. Tem também isso, né? Tem que trabalhar muito bem a argumentação para esse cara também não pensar, ele tá tão preocupado com o custo que ele vai... Não, mas isso aqui não precisa, isso aqui não precisa. Isso também é uma realidade, Sim, né? e inclusive, assim, ó, eu vou dar um exemplo para vocês. Assim, a gente tem um cliente da área de alimentação que ele chegou pra gente e ele já tinha operações abertas que ele fez com uma outra empresa. E ele chegou para nós e falou assim, pois é, porque eu já abri, já fechei, eu já tô... vai ser minha última tentativa. E aí a gente sentou, analisou toda a operação dele primeiro, né? A gente fez uma análise interna e aí eu trouxe para ele, mas tu sabia que se tu não... Toda a parte de vigilância sanitária, ele, mas por que eu tenho que colocar 3 pias? Daí analisando teu fluxo, aqui tu entra com a alimentação, aqui tu sai com o lixo, aqui o cara tá atendendo no caixa, então tem que lavar as mãos. Tem que lavar a mão. Então, assim, a gente traz isso também, não é só, eu vou ficar no campo conceitual, ou eu vou ficar no campo visual. Ou só técnico. Ou só técnico. E o que vocês percebem de tendência de mercado, assim, em relação ao conceito, que mais tem atraído os empreendedores hoje em dia? Eu acho que a gente pensar num conceito que já se chamou 360 e hoje se fala muito em design sensorial, é a gente pensar a marca como um todo. Então, eu tenho que entender que aquele lugar ali onde o meu cliente vai ter o contato comigo, seja no Instagram, no delivery, nas redes sociais, na loja ou num evento, ele tem que comunicar sempre da mesma maneira. E a loja faz parte disso. A gente, quando a gente cria o conceito, um dos pontos que a gente aborda é o tom de voz. Né? Qual o tom de voz dessa marca? E aí, esse tom de voz, ele vai ser abordado, né, na sacola, no atendente que vai servir o cliente, na forma como a gente vai servir, né? Então, como vai ser essa louça, como que vai ser... vai ter um guardanapinho, vai ter uma colherinha assim... Enfim, a gente pensa no todo. E, inclusive, a gente tem clientes, que também é um cliente de alimentação, que ele nos chamou e ele quer assim, eu quero que vocês pensem no uniforme, na louça, na prataria, em como que esse prato vai ser servido, em tudo. A gente, vamos dizer assim,
o nosso core é a arquitetura, tá? E hoje eu entendo que a arquitetura sensorial é que engloba isso. Não significa que eu vá dentro do escritório desenvolver o cardápio, mas eu vou trazer um parceiro que é especialista nisso, para junto comigo, junto com a empresa, que demos o tom dessa marca, ou o conceito dessa operação, para se juntar a nós e reforçar esse conceito. Então, assim, quando a gente desenvolve o conceito, e eu estou dizendo eu faço porque esse é o meu papel dentro da empresa, fazer esse desenvolvimento de conceito, eu, inclusive, falo para o cliente quais são a música que ele tem que colocar dentro do espaço. Porque não adianta tu fazer um conceito todo clássico, o teu foco são esse segmento X com essa idade, as pessoas têm essa e essa idade, e aí tu chega lá e botar vou botar um rock, pop rock. Ou um funk. E isso entra até na questão do próprio conceito da parte de exposição de produto. Isso. É uma coisa que acho que é boa parte do varejo, pelo que eu pude notar, dos nossos clientes. Não estou falando que os nossos clientes façam isso, mas da forma como a gente vê que a gente vai nas lojas. Eu já trabalhei com arquitetura de varejo por muito tempo, mas era uma parte muito mais estratégica, com VM. Sim. É que muita loja trabalha a área de exposição como assim, eu só preciso botar produto aqui e aí meu vendedor fazer a mágica acontecer. Sim. E o problema a tua exposição é um vendedor. Exatamente. A forma como o teu produto está exposto é um vendedor. E hoje em dia a gente está em época de dados. Então, assim, o que adianta tu ter um monte de produto exposto, tá lá, um monte de mobilizado, aquilo vence. Então, Sim. assim, é roupa, mas roupa vence. Passou Sim. a estação, ninguém vai querer comprar shortinho quando tá no inverno. Né? Ninguém vai querer comprar a coleção passada. Então, a pessoa tem que entender que aquele produto está exposto, se ele não está performando, tem que reduzir a quantidade. E, às vezes, a gente está mandando muito do produto A, ele está ocupando 20% da prateleira, e aí tu vende, 3 por semana. E aí tem um produto que tá vendendo pra caramba, tá ali embaixo... Escondido, mas tá vendendo. E aí, em vez de tu trocar as coisas, fica sempre naquela coisa. Não, porque tá o manual da marca diz que é pra ficar É isso aqui. que eu ia falar. Que às vezes, principalmente quando a gente fala de franqueadora, existe um enxoval padrão, né, de produto. E aí todas as lojas, independente da região, recebem aquele enxoval de produto. O primeiro pedido é esse. E aí, o franqueado que lute para vender, né, o determinado produto lá no Nordeste. Um produto que vende super bem aqui no Sul não vai vender bem, não necessariamente, né, vai vender bem no Nordeste. Então, é esse o cuidado que a gente também tem quando a gente pensa em conceito, em móveis padrão, né? Então, essa loja comporta, daqui a pouco, um móvel para presente. Essa não, é uma loja menor, então a gente tem que adequar. Então, a gente tem que pensar em N possibilidades e no cenário de cada loja. E um dos mercados que nós mais atuamos é franquias, né? Uhum. E muito vem se notando, até nós comentamos isso, né, juntos aqui, da dificuldade de implementar determinadas coisas com redes de franquia, enfim, porque eles querem uma escala muito grande. Sim. O que é necessário para um conceito ser bem implementado numa rede que tem uma escala relativamente rápida? Eu acho que antes de qualquer coisa, antes do nosso trabalho, tem que ter um bom trabalho de vocês, por exemplo. Né? Entender o que aquela operação precisa, né, em termos de público e espaço para que a loja performe bem. Então, assim, não adianta eu ter um franqueado e ele chegou com um ponto e a gente não tem loja nessa cidade, vamos abrir. Né? Mas, assim, ele tem um perfil para ser lojista. Esse ponto que ele trouxe, ele está preparado para receber o tipo de operação que eu vou implantar ali. E não é assim só o espaço físico. A rede de esgoto. Ele recebe, a carga elétrica que ele recebe adequada. Esse franqueado, ele tem um perfil empreendedor. Tem fluxo de caixa. Tem fluxo de caixa. Isso entra antes da arquitetura.
Esse é o primeiro ponto, tá? Eu acho. A gente também tem que analisar, muitas vezes a gente pega clientes que chegam até pra gente e a gente olha o projeto e a gente fala, olha, esse projeto tá caro pra tu rolloutar. Quem sabe a gente... E isso entra também em conceito, porque a gente tem que preservar o conceito, mas fazer uma reengenharia. Então, assim, como que a gente vai deixar um custo apropriado para ser repetido inúmeras vezes, de maneira rápida, que atenda o prazo e que não perca o conceito. Isso também é conceito, né? E pensar muito, assim, em que não seja um projeto datado também, porque, no mínimo, ele tem que estar ali, sem ser mexido, ele tem que durar, no mínimo, uns 5 anos, que a gente pensa isso. Então, ele não pode ser muito datado, ele não pode ter muitas referências do momento que eu estou implantando, sabe? Ou ainda, se eu tiver alguma mudança no meio do caminho, eu tenho que pensar na implantação dessa mudança para todos os franqueados que vieram anteriormente. Sim. Para não onerar quem já abriu a loja. Esse foi um dos grandes problemas do McDonald's. O McDonald's hoje é uma das marcas com maior índice de insatisfação de franqueados do mundo. E eu estava vendo que, na verdade, um dos principais motivos foi essa repaginada que eles deram em todas as lojas. Eles simplesmente chegaram... Ela foi de uma criança feliz para um adolescente deprimido. Não, e chegaram... e, na verdade, a criança feliz era o próprio franqueado. E agora ele é o adolescente deprimido, porque ele virou revolto. Ele teve um custo altíssimo de implementação nessas lojas de toda essa arquitetura nova. E ele não teve o retorno esperado. Ele continua pagando essa conta. Sim. Então, o que tem de franqueado nos Estados Unidos mesmo... Devolvendo. Fazendo diversas ações, não só devolvendo, mas tentando entrar na justiça, Sim, coisas ações assim. mais profundas. Porque realmente o McDonald's nisso se deu muito mal e isso afeta o desempenho. E tanto que o pai das franquias lá, o Ray Kroc, né, o que inventou toda essa questão imobiliária de franquia do McDonald's, no filme Aquele Fome de Poder aparece. Ele chegando num franqueado lá e o franqueado botando placa escrito à mão, promoção de tal coisa, tal... Porque quando tu não tem uma sinergia com o franqueado, ele vai criar suas próprias pernas. Ele vai tentar sobreviver de alguma Ele vai maneira. fazer da forma dele. Sim. Então, isso é muito importante, né? Essa sinergia. A questão de franquia, o franqueado tem que se sentir apoiado pela franquia. É uma questão muito delicada, porque é complicado, principalmente quando começa a pegar a escala. É por isso que vocês estavam falando da questão de ter o candidato estar alinhado com os valores. A gente conheceu uma franquia que é daqui do Rio Grande do Sul, eles fazem produto, é de produto mesmo. E é muito legal o processo que elas fazem para a escolha de candidato. O candidato tem que ir para a sede delas, elas sentam com a pessoa e elas veem assim, não, esse cara não tem, elas negam e a pessoa não vai comprar a franquia. Sim. E é uma franquia super engajada. Acho que 70% de todas das franquias novas é de franqueados que já estão na rede. Os caras recompram e estão comprando novas franquias e... Porque antes de tu ter o cliente, tu como franqueado, tu tem que ser cliente daquela marca, né? Tu tem que acreditar naquela marca. De colocar na pele, né, do franqueado. E isso também, falando um pouquinho, o Arthur perguntou, né, dos nossos clientes, como que esses clientes chegam na gente. Primeiro é ser referência, né? Se posicionar e entender que esse é o nosso mercado, essa é a nossa expertise. Né? A gente sabe há muito tempo como fazer varejo, como fazer... projetos de varejo e projetos de hotelaria. E também, quando a gente faz prospecção ativa, a gente faz prospecção passiva, obviamente, quando o cliente chega na gente, a gente já... seguinte, esse cliente não tem perfil para a Lubianca. Porque eu sempre falo uma coisa... Quando eu marco, sempre faço uma primeira reunião, né, para entender a demanda daquele cliente, enfim, e eu falo para ele, eu não quero um cliente que esteja buscando só um projeto. Eu quero um projeto, eu já tenho a ideia que eu só preciso de alguém que desenhe. Não é cliente para a Lubianca e não é o que a gente faz. Porque justamente tem toda essa imersão na marca. Então, a gente tem um outro cliente de alimentação que a gente teve que ir para São Paulo fazer uma imersão na linha de produção dele para entender todo o back-office de produção para que quando a gente fosse fazer o layout... a gente pudesse entender por que a gente estava fazendo aquele layout. E não simplesmente sair replicando uma ideia
porque me mandaram fazer assim. Então, Tudo é feito de pessoas, é feito de integração com quem está direcionando, com quem está executando. Um exemplo muito clássico disso e que afeta a experiência do cliente, né? O conceito passado da arquitetura, a experiência do cliente, para mim é o supermercado Zafari, né? Então, aqui no Rio Grande do Sul, a gente conhece muito. Lá em São Paulo, começou como Zafari, né? Até hoje, né? Eu tenho vizinhos que falam o Zafari. E tem que ter o acento no Zafari. Mas para nós gaúchos é uma referência. E a gente estava conversando com o pessoal que trabalhou nessa expansão do Zafari para São Paulo. A mesma equipe que trabalha aqui, trabalha lá, e eles levaram os profissionais daqui até do caixa para São Paulo para fazer a operação lá, porque tinha que ter o jeito que o Zafari tem aqui, que é muito tradicional. Que é a história do meu Zafari, é o da Bordini. Exatamente. O meu Zafari é o da Zona Sul, que é quando o cliente se apropria da marca como sua. Isso é o ápice para mim, E ele né? sabe tanto daquela experiência que ele vai ter, que ele sabe o cheiro que ele vai sentir, ele sabe a arquitetura que ele vai encontrar, o tipo de gôndola, né? ele já sabe, eu quero comprar isso, eu já sei até em que corredor tá. É o brand sense total, né? Eu já cheguei a entrar em discussão com os meus amigos no churrasco, falando, não, mas meu Zafra é melhor, porque tem tal coisa. O pessoal a gente chega a discutir assim, não, mas esse aí não é bom, cara, o E meu assim, é bom. eu vou dar um exemplo para vocês. Eu moro a 1 quilômetro do Zafari do Bourbon Pompeia, lá em São Paulo. E quando abriu o Zafari lá, quando abriu o Bourbon, o senso de pertencimento era tanto que tu só via gaúcho no corredor lá. O pessoal indo fazer essas compras de camiseta do Inter e do Grêmio pra dizer, olha, eu sou gaúcho, eu tô aqui. Essa marca é minha. Essa marca é minha, né? E eu realmente ouvi isso lá nos corredores. O cara que ficava lá nos corredores, o gerente, eu acho que eles devem ter vários cargos, mas enfim, o que ficava rodando nos corredores pra ver se tava a exposição, tava, né? Acho que ele era tipo um coordenador de loja. Eu sabia que ele era aqui de Porto Alegre, né? Teve um dia que eu cheguei lá, eu gosto de comer aquela bergamotinha bem pequenininha, sabe? Que é a que a gente chama de montenegrina. Aí eu olhei pra ele e falei assim, moço, não tá mais indo a montenegrina? Dele, tu é de Porto Alegre, né? Aí eu falei, sou ele. Pois é, mas é que no transporte ela ficou muito machucada, então a gente parou de trazer. Eu falei, ou amigas minhas paulistas de pedir, tu vai no Zafari? Vou. Tu pode comprar uma nata pra mim? Então, assim, essa coisa do pertencimento, de tu ser dono também um pouco daquela marca, eu acho que a gente busca muito isso quando a gente faz um projeto. Então, eu gosto de ouvir a história do dono da marca. Eu gosto de saber como que ele começou. A gente tem clientes que eu já viajei assim pro interior do Paraná. Sentei na mesa para tomar chá com a dona da marca para entender da onde que vinha aquela paixão dela, entendeu? E eu acho que isso faz parte também da construção do projeto. E tu vê isso se aplicando na realidade de pequenos e médios negócios, assim? Porque muitas vezes o pequeno e médio empreendedor, ele acha que tu implementar uma experiência de cliente genuína e grandiosa é muito difícil, mas eu acredito que é bem possível. É bem de pessoa para pessoa. A gente, uma conversa, e a gente fala muito, né, do storytelling. Então, ele não é válido só para o marketing, né, para as redes sociais, porque storytelling nas redes sociais tem que ter, né, e, enfim. Mas a gente fala muito disso no projeto. Porque a gente vê, e isso a Ana viu muito nas últimas NRFs, que as pessoas elas podem comprar online. Todo mundo, né? Tá aí. Mas elas ainda preferem ir no ponto de venda porque elas têm uma experiência, porque elas têm uma conexão com aquela marca, porque aquela loja e a marca tem um propósito. Ou ela criou um vínculo com o vendedor que proporcionou uma experiência para ela. Então, é isso que a gente tenta transmitir quando a gente cria um projeto. E como que vocês institucionalizam isso numa marca? Qual o processo para isso? O que uma marca ela recebe para ter isso dentro da sua loja? Primeiro, então, a gente, né, começa educando, né? Vamos dizer assim, o cliente... porque quando ele chega na gente, ele tem uma dor muito específica.
Quando ele chega na Lubianca, né, ele tem uma dor muito específica e ele não sabe ainda que ele precisa reposicionar o conceito, que ele precisa revisar fluxo de loja. Eu preciso reformar a minha loja, eu preciso abrir uma nova loja, teve cliente nosso que também, a gente estava falando do Zafari, mas cliente supermercadista que veio indicado pela agência, que chegou com uma demanda de, eu quero fazer 3 lojas novas e tem uma marca nova. Fiz um rebranding, né? E agora eu preciso replicar isso em 3 lojas. E aí, a gente começa a mostrar para ele os caminhos para isso. Que não é só aplicar isso, né? No PDV, numa sinalização e tudo mais. E aí, vai um envolvimento de um time. Então, assim, tem envolvimento do time de marketing, tem envolvimento do time de arquitetura. E aí, muitas vezes, não é só o nosso time de arquitetura, mas o time de arquitetura do cliente também. Do CEO, né, do diretor daquela marca, que muitas vezes não está envolvido diretamente na operação, mas está envolvido nas decisões estratégicas. E depois que a gente desenvolve todo o projeto, onde todas as premissas foram atendidas, a gente entrega um brand book de marca para... esse cliente quer seguir sozinho, quer continuar expandindo sozinho. Estão aqui as premissas, estão aqui todos os fornecedores homologados, que a gente homologou junto. E estão aqui todos os acabamentos, revestimentos, onde tu vai encontrar. E agora, pode seguir sozinho. Se tu quiser continuar contratando a Lubianca para que a gente aplique tudo isso, continue aplicando tudo isso num projeto tecnicamente bom, ótimo, beleza. Mas se tu quiser seguir sozinho, tu também pode. Tu tem todo um brand book de arquitetura aqui na tua mão. Com certeza. E isso a gente já fez tanto para varejo quanto para hotelaria. Sim. E eu acho, assim, tem uma questão também. Quando tu fala muito de conceito, o que a gente entrega e tal. Se eu tô fazendo um conceito de uma propriedade hoteleira que a gente definiu lá, conversas com o empreendedor e com a região e até com vocês junto, que aquela determinada praça merece, por exemplo, um hotel com foco em well-being, que é o que está muito em alta hoje em dia, né? O bem-estar, desconexão do digital e tal. Então, assim, o que é... Quais são as premissas e o que aquele cliente quer quando ele vai para um lugar assim, né? O que ele entende que seja desconexão? Então, tu imagina quão distante isso é da arquitetura, né? Então, assim, a gente entrega, inclusive isso, assim... o cara quer ter uma experiência de fazer essa propriedade está lá no meio do mato. O que a gente vai fazer? A gente pode fazer um workshop de geleias artesanais. Sim. Né? A gente pode ter uma horta própria. E isso tem que estar contemplado na arquitetura também, esse espaço. Mas entendendo que todas essas experiências fazem sentido para aquela região. E aí entra até uma experiência que a gente teve agora, uma empreendedora, né, um cliente, uma família empreendedora nos procurou porque quer fazer um hotel. Só que não tem experiência em hotelaria. E aí a gente tem, dentro do perfil hoteleiro, a gente tem 2 tipos de clientes, né? A gente tem as bandeiras, que já tem uma super experiência e tem gestão, sabem o que querem, já tem ali o brand book de marca estruturado e a gente entra para aprimorar esse conceito na arquitetura. E a gente tem um empreendedor que quer construir um hotel porque entendeu que esse é um mercado que faz sentido para ele. E aí, nesse perfil, né, do empreendedor, muitas vezes o cliente não sabe nem por onde começar. Ele nem sabe que ele precisa de um estudo de viabilidade para entender o que aquela cidade comporta em termos de tipo de hotel, né? Se vai ser um hotel business, se vai ser um hotel voltado para saúde, se vai ser um hotel voltado para criança, turismo. E quantas unidades hoteleiras, né, a gente vai ter, essa cidade vai comportar. Então, vão ser 60 quartos, 100 quartos, 200 quartos. Vai precisar ter piscina, não ter piscina. Vai precisar ter restaurante, porque a cidade tem restaurante ou não tem restaurante. Então, a gente precisa olhar tudo antes do projeto.
muito antes do projeto. E dá para perceber claramente quem tem mais consciência ou menos, né? A gente mesmo estava atendendo um cliente essa semana no interior de Goiás, cidadezinha minúscula, e ele um grande loteamento lá. E aí ele falou, beleza, é legal fazer o estudo de viabilidade, mas eu preciso de mais insumos. Eu preciso entender se a pessoa quer piscina, se não quer. Por exemplo, construir vários prédios do lado da Arena do Grêmio, não tem churrasqueira, né? Não sabia desse... Não tem churrasqueira nos prédios construídos do lado da Arena do Grêmio. Tem outro empreendimento ali, o Max House, que saiu ali no Petrópolis, também não tem churrasqueira. É porque o Max House, ele é um produto padrão. Não. Produto padrão. Mas isso é uma coisa que eu me lembro quando eles lançaram, eles queriam lançar vários em Porto Alegre. Isso o primeiro empacou. Porque tu tem que... Não é a frase, aquela clássica, né? Think globally, act locally. Né? Então, assim, tu pode ter um padrão, mas tu tem que analisar se esse padrão, o que ele tem que ser adequado para aquela determinada praça onde tu vai implantar o teu padrão. Exato. E é uma coisa que eu vejo que tem muito erro. Tu falou uma hora assim, tá, mas por pequeno, por médio, dá para pensar padrão, mas é aí que tem que pensar. Sim. Porque assim, se o cara é pequeno e médio, ele tá fazendo alguma coisa certa. E muitas vezes a pessoa pensa assim, eu tô fazendo uma coisa certa aqui, principalmente varejo ou comércio, serviços. Ah, tô fazendo certo, mas eu vou querer expandir, então eu vou fazer o meu sistema ser super engessado. Em vez da pessoa ver aquilo que está funcionando e replicar aquilo. Me lembro quando eu fui muito tempo atrás, eu tinha ido para Nova York e eu sou fissurado por Seinfeld. É a série que eu mais gosto. E tem um episódio que tem um cara da sopa lá, que é um cara que faz sopa. E eles ficam, o cara é um carrasco, assim, tem que agir daquela forma. E eu encontrei que existe esse lugar mesmo. Existia. E aí o logo era o cara com cara de brabo e era o nome The Soup Guy. E tinha por tudo que era canto, aquele negócio que o cara vendeu. Porque o cara pegou que aquilo dava certo, o episódio foi em base daquele restaurante que existia, e o cara aproveitou isso e criou todo o negócio. Não, tem lá, eu fui na frente, tinha a regra do que tinha que seguir e tudo mais. Então o cara abraçou aquilo, o cara criou uma rede de... Virou um storytelling do cara. Virou um storytelling do cara. E ele pegou e usou aquilo para vender sopa em supermercado. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Agora, em janeiro, quando eu fui... Sempre quando a gente vai para a Enem, a gente recebe lá as dicas faz o retail tour, né? Que é uma das partes que para mim, é mais interessante, que tu vai visitar as operações, enfim. E eu tinha recebido um material que tinha citado uma loja que se chama Knickerbocker, tá? Eu nunca tinha ouvido falar na marca. Olhei, assim, as fotos, achei... Ai, que coisa estranha essa loja, né? Tá, mas eu sou a rainha de cavocar. Eu vou para uma cidade e eu começo a cavocar tudo que está fora off-roteiro tradicional. Então, o pessoal vai lá no Harry Potter, no Swarovski. Eu fui também. Mas eu sempre gosto de olhar coisas que não estão no roteiro, aquele roteiro... E aí eu falei, vou lá olhar o que é essa Knickerbocker. O pessoal foi embora da minha delegação e eu sempre fico mais 3 dias para fazer o que eu chamo de cavocamento, né? É o que eu vou atrás das minhas coisas, né? Do que eu pesquisei sozinha, enfim. E aí tinha algumas operações que eu queria olhar. Uma era a Goop, que é a marca da Gwyneth Paltrow, que ela tem redes sociais, site. Agora ela tem uma loja física no Sorro. Fui, não achei nada assim de espetacular. E aí fui nessa Knickerbocker também. A Knickerbocker é uma marca masculina, de lifestyle masculino, tá? E o propósito deles, o conceito deles é trabalhar, tipo, aquele cara old school, assim. Aquele cara que gosta da roupa uma jaqueta de couro super bem feita. Bem cortada. Mas não é assim o cara... o alto executivo. Não, é um cara descolado que usa um sapato bom, porque aquele sapato vai durar 10 anos. Uma jaqueta de couro super moderna, mas que tem um corte legal, tal. E aí tu entra na loja e daí tu começa a te dar conta, assim, dos pequenos detalhes de conceito. Então, assim, a loja tem todo um visual meio anos 70, tá? Tu entra na loja, é uma madeira, assim, meio louro frejó, né? Aí tem do lado esquerdo, quando tu entra, tem tipo uma galeria. E daí ele falou, isso aqui é uma galeria de arte. Então, de tempos em tempos, a gente expõe coisas de artistas que são nossos clientes. Né? Então, se fala muito de mulheres, o momento da mulher. Não, os caras criaram um negócio com foco no
sabem no nicho deles, que eles sabem que é. Aí no meio, assim, tem a exposição de pequenas peças, num expositor que parece aqueles expositores. Eu me lembro que eu ia com meu vô no Homem Moda Atual, que tinha ali na Benjamin Constant. E aí tinha uns expositores, assim, com vidro em cima, que os caras expunham, assim, meia com a gravata, sabe? Aí eu olhei aquilo, assim, me trouxe uma memória afetiva, né? Eu falei, nossa, né? Aí pouca profundidade de produto na arara. Então, assim, tinha 3 ou 4 modelos de jaqueta, umas camisetas super transadas, mas que tinham uma cara meio anos 70, assim, com umas estampas meio... Né? Uns jeans meio surrado, mas nada assim, rasgado, nada disso. É aquele jeans, assim, que tu sabe, pô, meu jeans velho de guerra, que eu fico... Põe uma roupa, uma camisa, tô arrumado, põe uma camiseta, tô... Né? E aí os provadores. Os provadores eram um caso à parte. Os provadores tinham carpete verde, aquele carpete bem ralinho, sabe? Que a gente usa. Antigo, assim. Antigo. Por dentro eles eram todos de madeira. Tinha um espelho com uma prateleira no meio. E daí o que tinha em cima da prateleira? Num provador tinha um cinzeiro daqueles pretos, escrito Copacabana. Daí eu olhei assim, e um mini pôster, assim, também, de meio com um conceito meio anos 70, assim, né? Daquela época do bem Motown ali, né? E o outro também, eram uns livros, assim, meio falando dos anos 70, tinha livro da Tropicália. E eu falei, nossa, vocês têm coisa do Brasil? Não, é que o dono aqui, ele é super fã do Brasil e tal, não sei o que. E no fundo da loja, um lugar para tu sentar e ler livros. Mas ler livros, não esses... Tipo, não tinha nada de digital dentro da loja. Mas a loja era totalmente moderna, conectada com o consumidor dele, era esse consumidor do hoje. Mas o conceito estava ali em pequenas coisas. No cinzeiro de Copacabana, no tapete verde, na madeira que te remetia muito aos móveis do início dos anos 80. Né? O bookstore que ele tinha lá no fundo, que era uma Tudo parte... conversava. Tudo conversava. Era onde essa loja? Sabe onde fica? Perto da Canal Street, que é um lugar totalmente fora ali de Manhattan, do burburinho ali do Times Square, do Fica Soho. entre o Midtown e o... E é um lugar que tá começando a vir, o que era o Soho antigamente, aquela coisa efervescente de pessoal muito ripado, que trabalha com moda disruptiva, conceitual. E aí chegava no caixa para pagar, tinha joias masculinas ali. Bem aquele estilão, assim, balcão de caixa com vidro e as joias expostas. Perto da Tribeca, isso daí? Não tão lá embaixo, mas... E o que eu acho legal de tudo isso que tu tá comentando é que, por exemplo, tu falou em todas essas questões de Rio de Janeiro e tal, eu já pensei em Zona Sul, já fui lembrando pros conceitos que estão ligados à Zona Sul, por exemplo, a Farm é uma loja que Super vestiu, trabalho. né, esse conceito muito bem. E aí já fui pro lado de hotel, daí eu consigo perceber o quanto também dá pra trabalhar hotéis de uma forma totalmente diferente, os Sim. conceitos, ou seja... Me lembrou de um Sheraton, que tu sabe qual é o padrão que tu vai ter, um Fasano, que tu sabe que tu vai ter um cheiro muito bom, uma experiência desde o início até o final de totalmente um conforto muito especial. Ao mesmo tempo, tu tem uma experiência totalmente honesta se tu vai num Ibis Budget, Sim. que, cara, se tu tá ali no dia a dia, numa pressa... tu vai a negócios, de repente, tu não quer pagar muito, tu vai ter ali um Ibis Tu sabe o Budget. que vão te entregar. Uma toalhinha... E uma cama de casal para nós dois. Uma cama de casal para nós dois. Porque já aconteceu de... Não vou dizer qual sócio meu pegou uma cama de casal para mim, pro meu sócio e para dois colegas nossos. O João, que não tá aqui, vai lembrar disso. Mas só para concluir a experiência do Knickerbocker, até a música que tocava. Sabe, primeira vez que eu fui pro Rio de Janeiro, 82, com os meus pais. Vocês não eram nem nascidos. A Marina não era. E foi na fundação, foi no ano que abriu o Sambódromo. E eu lembro que os meus pais chegaram no Rio com a gente, eu e meu irmão, né? E eles queriam parar num hotel chamado Intercontinental. E foi na época do Carnaval. E o Intercontinental era onde os americanos se hospedavam. E tava tocando, tipo, aquela música Copa. Tocava muito músicas do Frank Sinatra, assim, falando do Rio. E quando eu entrei na Knickerbocker, foi essa sensação. Me trouxe uma memória afetiva exatamente do conceito que eles estavam ali
tentando passar. A música que estava tocando eram músicas meio anos 70, início dos anos 80, essa coisa meio, né, dancing... como era o nome daquela novela que tinha? Dancing Days. Mas isso que é isso. Isso que o Arthur falou, né? De marca é promessa de entrega, né? Tu sabe o que tu vai encontrar no Ibis, tu sabe o que tu vai encontrar no Hilton, tu sabe o que tu vai encontrar no, sei lá, no Sheraton, tá? Mas adequar, né, essa experiência e essa entrega à localidade. Então, a Ana teve uma experiência, né, numa rede hoteleira em que ela fazia toda essa parte conceitual e de curadoria também, mas sempre focada no local e na cidade que ela estava inserida, naquele público, trazendo o storytelling da cidade. Sim. E aproveitando muito, assim, isso que ela falou, né, do conceito de ir buscar... daqui a pouco eu não vou trabalhar mobiliário de linha. Eu vou trabalhar com fornecedores locais e desenvolver fornecedores locais porque faz sentido para aquela marca e tá vinculado ao conceito daquela marca. E o legal é que vocês trabalham muito bem a noção de que existe marcas que vão ter que trabalhar o local exclusivo para aquele local, ou às vezes trazem o próprio local oriundo da marca dentro dessa realidade do local, né? Vocês conseguem ter essa maleabilidade. E como vocês percebem que uma marca que carrega tão bem, por exemplo, marcas de Gramado, né? Carrega o nome Gramado. Como que consegue adaptar a realidade? O que é importante para adaptar a realidade de cada lugar, assim, mesmo mantendo uma origem, sabe? Uma característica, por exemplo, uma de Paolo, a gente atende, que expande com consciência, com noções, né? Ela leva a Serra Gaúcha para qualquer lugar. Sim. Mas como que essa marca adapta? O que vai, de fato, mudar? Posso falar? Pode. Eu deixo. Obrigada. Primeiro... Irmã mais nova. Viu? Ainda peço autorização, viu? Como eu sou, né? Pô. Mas, primeiro, né? Ter o conceito muito bem definido. E um ponto que pesa muito na hora dessa expansão, né? Pensando em Brasil, é marcenaria. Né? Que quando a gente fala de Gramado, normalmente são marcas que pesam bastante a mão na marcenaria, né? Porque tem toda aquela coisa do acolhimento, casa de vó e, né, a essência gramadense. Então, a gente tem que buscar junto com o cliente, e a gente tem parceiros muito fortes que atendem exclusivamente varejo, para adequar o envelopamento da marca, né, da loja, para conseguir entregar no Brasil todo, e prazo de execução e preço, né, que é super importante, porque normalmente marcenaria é uma coisa muito cara na implantação. Então, a gente busca reduzir o máximo esse custo de implantação sem perder o conceito da marca. Mas eu acho que tem algumas coisas antes disso, que é a gente entender muito bem da marca, o storytelling, qual é a história que aquela marca quer contar. Para mim, eu sempre penso isso. Qual é a história que eu quero contar para o meu público? E dependendo do lugar onde tu vai contar essa história, ela pode ser contada de um jeito para aquele determinado público ou de outro. Não, por exemplo, não quer dizer que vocês atendem a de Paolo, tá? Eu posso levar de Paolo, por exemplo, uma cidade de praia, né? Que tu pensa Gramado, praia, né? Mas eu tenho que entender o que aquele cliente lá daquela cidade, por que ele vai querer consumir no de Paolo. E como que eu vou comunicar isso para aquele cliente específico daquele lugar sem perder a essência da marca? Eu acho que isso é o ponto de partida do nosso trabalho. Assim, um dos pontos de partida do nosso trabalho é entender, fazer esse estudo junto com vocês, no caso, e entender por que eu vou levar aquela marca para aquela determinada cidade, porque existe uma demanda, provavelmente, ou eu vou criar essa demanda, mas e de que maneira que eu vou fazer aquele cliente, do meu cliente, né, entender o conceito da marca sem que a gente perca
esse laço, esse vínculo local, né? Então, por exemplo, quem está fazendo isso muito bem é o Hilton. Eu tive no Summit, que eles fizeram um Summit na América do Sul para os escritórios homologados que trabalham para eles. Né? E acabou essa história de ter todos os Hiltons serem iguais. Né? O Hilton, de cada lugar, tem um conceito, vai contar uma história, mas ele não vai deixar de ser Hilton. Ele vai ter aquele atendimento, a roupa de cama, tu sabe como é que o quarto vai... Qual o cheiro que tu vai chegar lá, o quarto vai estar, né, limpo, que com o colchão é que maravilhoso. o colchão é maravilhoso, que o banho é maravilhoso, que tem premissas que são Hilton. A gente tá falando de Hilton, a bandeira... Bandeira Hilton. Bandeira Hilton, porque embaixo da bandeira Hilton tem Várias guarda-chuva, Hilton, e depois tem outras bandeiras. Então, assim, quando eu vou para um hotel bandeira Hilton puros, não os outros que eles têm, cada um tem sua peculiaridade, ele já não vai mais ser aquele hotel americanizado, né? Aquele hotel que a gente olha e fala assim, nossa, muito americano isso aqui. Ele já tá dentro agora do DNA deles, adequar a operação ao local e contar uma história. Então, se tu pega um Hilton ali que tá no Peru, eles fizeram um hotel todo com base nas montanhas, enfim, falando da geografia do local, e aí foi a inspiração. Tu pega o hotel de Porto Alegre, que foi o que a gente trabalhou, o Retrofit, eu fiz toda uma pesquisa histórica para saber como que surgiu o bairro do Moinhos de Vento, quem colonizou, por que a gente tem... Então, assim, a gente chegou, para vocês terem uma ideia, a gente chegou até nas formas das casas do Moinhos, e aí a gente chegou, que eu nem sabia como arquiteta, que a gente tem muito do Art Deco no Moinhos, e no formato dos jardins ali do antigo Demai, né? Ali dos jardins. E aí a gente usou isso como uma premissa para as formas e texturas que a gente está usando dentro do hotel para trabalhar o conceito. Então, assim, é muito antes da arquitetura isso. E eu acho que isso que é a mensagem que vocês deixam aqui. A gente está se encaminhando para o final, mas... né? Que nem fazia no programa do João. Mas a gente pode dar beijo do gordo. Um beijo do gordo. Como é que é assim? Uma afirmação da idade, né? Tipo assim, várias vezes eu deixei aqui que eu sou Só falta velha. falar de chacrinha aqui. Mas ao mesmo tempo tu deixou muita noção de que tu sabe também o que tá falando, vocês sabem o que vocês falam, quando vocês dizem o quanto vocês estudam os clientes, estudam os mercados. E acho que isso é a mensagem principal. Muita gente tem dúvida se tá certo fazer de um jeito, se vai dar certo, se a operação vai funcionar. O básico é entender o cliente, né? Sim. E eu acho que esse é autêntico. Não ser autêntico e ser diferentão, cara. Vou ser diferentão, botar o teto roxo. Mas é ser autêntico, assim, seguir a tua essência. Quando eu entro numa loja, eu entro num hotel e eu vejo que aquilo é muito fake, a pessoa não se sente bem. Sim. Ela vê que aquilo é forçado, porque tu não vai conseguir passar cultura para os funcionários, não vai conseguir passar cultura para os colaboradores. Agora, quando a coisa é autêntica, isso é o que tu é, a tua essência, a pessoa se sente bem. Sim. Eu vou num restaurante com a minha esposa, uma vez por semana tem que bater ponto, que é de um italiano. A gente gosta... sim, ela já nos indicou esse restaurante, eu tenho que ir. A gente ganha comissão, é por isso. E eu gosto porque o cara é um senhorzinho italiano, o cara faz lá, ele cozinha, a gente curte o cara. Assim, é a essência do cara, ele põe as toalhinhas dele ali na parede. E se tu passa na frente, tu não dá nada, né? Não, tu não sabe nem que é um restaurante. Eu vou rapidinho só contar para finalizar. Assim, a gente tem um cliente que é uma rede familiar, hoteleira, e ele nos chamou porque ele tinha uma área rural e ele queria fazer alguma coisa com aquela área rural em termos de hospedagem. E eu cheguei lá fazer a visita técnica, a primeira visita técnica, e tinha uma construção lá que estava fechada, que eles diziam que era onde era o restaurante que a gente, né? E aí eu rodei, assim, de madeira e tal. Eu falei assim, tu não põe nada fora. Não, ele falou, isso aqui vai ser tudo demolido. A gente vai demolir, porque aqui vai ser um outro restaurante, a gente vai fazer uma outra operação. Aí eu olhei assim, eu falei, tu não põe nada fora. Por quê? Na parede, tinha uma parede inteira, assim, só de tampas de panela. E daí dizia assim, todo mundo tem a sua tampa.
Tinha uns bancos que tinha sido o avô dele que tinha feito de madeira. Tinha fogão a lenha, Eu tinha... falei, isso aqui que tu tem aqui é a essência do que a gente vai fazer aqui. Porque fala de família, fala da tradição de vocês, fala de onde vocês vieram. Traz essa coisa toda do artesanal, que é o cuidado que vocês têm em todas as propriedades de vocês, porque realmente eles têm um cuidado muito especial, assim, de receber o cliente e a roupa de cama ser bordada com o nome deles e... Eu falei, tu não põe nada fora, porque a gente vai sair daqui. Então, assim, eu acho que tem toda essa parte, mas também tem muito esse nosso feeling, assim, sabe? É isso aí, é isso aí. Em resumo, seja autêntico e entenda seu cliente. Acho que é isso aí. Exatamente. Obrigado. Gente, Nós que obrigada. agradecemos. Acho que a gente falou muito, né? Foi Mas a ideia é vocês Objetivo. falarem. Se fosse o pessoal que quisesse ver o nosso podcast para ver a gente falando, pode ver os nossos vídeos do YouTube. Eu estou falando deles. E quem quiser saber mais sobre a gente tem o nosso Instagram, é @lubiancaarquitetos, ou o nosso site, né? E podem nos procurar, nem que seja só para uma consulta, a gente está super aberto. Isso aí. E assistam os próximos episódios, os episódios anteriores que não assistiu. E se precisar conversar com elas ou com a gente, é só nos contatar. A gente tem todos os nossos contatos aí. Tá bom? Obrigado mais uma vez. Obrigada. E até o próximo. Guris. Obrigada pelo Obrigado. convite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.